Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e vamos juntos começar esse dia bem informados. Cafezinho já está na mão. Se você estiver se arrumando para ir trabalhar, só aumenta o volume e vamos juntos conferir os assuntos dessa terça-feira no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã deste 19 de setembro. Copom inicia a reunião para nova decisão sobre juros. Mercado espera por redução da Selic. INMET emite alerta laranja para a onda de calor que atinge o país com nível elevado de perigo. A Assembleia Geral da ONU, de número 78, começa hoje. A conversa de Zelensky e Lula está prevista para amanhã. E a gente te conta como foi o maior evento ambiental do planeta, comandado pelo Instituto Limpa Brasil. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje começa a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá discursar na cerimônia de abertura. Ele deverá abordar temas como a Amazônia e pleitear uma vaga no Conselho de Segurança. Vamos ver. Os países em desenvolvimento pediram nesta segunda-feira na ONU o cumprimento dos objetivos de reorganização da ordem mundial e do sistema financeiro. A meta é ajudar as nações mais pobres do mundo, vítimas de uma enxurrada de crises sem precedentes, a conseguir um futuro melhor. Em um contexto de tensões geopolíticas sem precedentes em décadas, essa cúpula sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável antecede a Assembleia Geral da ONU, da qual vai participar pela primeira vez o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A presença de Zelensky pode ofuscar os objetivos e preocupações urgentes dos países do sul global. O futuro dos 17 objetivos é crítico, ainda mais para aqueles que sofrem as consequências da guerra na Ucrânia. Esses objetivos encarnam as esperanças, os sonhos, as aspirações, as expectativas das pessoas de todo o mundo, declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Na metade do caminho, apenas 15% dos 17 objetivos estão na direção certa. Muitos se encontram estagnados e outros estão em retrocesso. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, alertou que, se nada mudar, 1,9 bilhão de crianças em 140 países serão deixadas para trás. Serão necessários cerca de 500 bilhões de dólares ao ano para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o mercado financeiro espera um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros da economia nesta semana, mas não descarta a queda de 0,75 nas próximas reuniões. O Copom do Banco Central começa hoje a discutir a Selic do mês. Na reunião desta semana do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é consenso no mercado financeiro um novo corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. Hoje os juros estão em 13,25%. A expectativa é unânime de 69 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast. Os resultados positivos recentes da inflação recolocaram no radar de parte dos analistas uma possível aceleração do ritmo de redução dos juros para 0,75 ponto percentual nas reuniões seguintes antes do fim do ano. Além das reuniões desta semana, o Copom também terá encontros nos dias 31 de outubro e 1º de novembro e nos dias 12 e 13 de dezembro. Em agosto, o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do país, registrou um avanço de 0,23%, abaixo das estimativas do mercado, de 0,28%. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses subiu pelo segundo mês seguido, passando de 3,99% em julho para 4,61% em agosto de 2023, mas ainda no intervalo da meta de inflação para este ano, que tem teto de até 4,75%. Das instituições consultadas, a maioria espera cortes sequenciais de 0,5 ponto nos juros até o fim de 2023, enquanto uma pequena parcela prevê aceleração do ritmo de baixa, com pelo menos uma redução de 0,75 ponto neste ano. E dados do Banco Central revelam que dos pouco mais de 7 bilhões de reais disponíveis para o resgate naquele sistema de valores a receber, que é a ferramenta que mostra o dinheiro esquecido por clientes de bancos, 2 bilhões de reais são de pessoas que já morreram. O repórter Leonardo Félix traz para a gente mais informações. O montante a ser devolvido aos herdeiros representa 28% do total, segundo o BC. Mas por ser um processo burocrático e caro,
muitos desistem de resgatar a quantia. Isso acontece quando o inventário já foi encerrado e novos valores precisam ser incluídos. Quando há dinheiro de herdeiros em contas encerradas, deve haver a sobrepartilha, que é a inclusão de bens que foram ocultados ou que os herdeiros só tomaram conhecimento depois de encerrado o processo. A consulta e resgate dos valores estão disponíveis no site valoresareceber.bcb.gov.br. Basta informar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Se aparecer a mensagem e o CPF pesquisado tem valores a receber, entre na conta gov.br e acesse a opção Valores para pessoas falecidas. Digite o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida. Verifique se a instituição e a faixa de valor a ser recebido estão corretos. Clique em exibir o comprovante que contém informações de valor a receber em nome da pessoa falecida. Para sacar a quantia é necessário entrar em contato diretamente com a instituição financeira onde o valor está depositado. O dinheiro esquecido pode ser de contas encerradas com saldo remanescente ou de cobranças indevidas que foram ressarcidas. A CPMI do 8 de janeiro se reúne hoje para discutir as decisões do Supremo Tribunal Federal que impedem certos depoimentos. O motivo é a segunda decisão seguida autorizando a ausência de depoente convocado. A reunião da cúpula da CPMI de 8 de janeiro vai debater a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que dispensou o ex-assessor do Palácio do Planalto, Osmar Crivellati, a prestar depoimento à comissão. Antes, houve uma decisão do ministro Nunes Marques no mesmo sentido. Segundo integrantes do Supremo, o entendimento de Mendonça é menos usual e diverge da jurisprudência mais forte da Corte. O histórico do tribunal aponta para mais decisões que autorizem o silêncio sem autorizar a ausência dos depoentes. É nesse ponto que mora o embate entre a CPI e o STF. Integrantes do Congresso dizem que essas decisões podem inviabilizar a CPI, porque não dá tempo de organizar a ida de outro depoente. A relatora da CPMI, Elisiane Gama, disse nas redes sociais que liminares concedidas por ministros do STF, desobrigando a ida de depoentes à CPMI, ferem a Constituição Federal, por retirar poderes de investigação de autoridades judicial. Ao dispensar a ida de Crivellati à CPMI, Mendonça ressaltou que o STF decidiu que o investigado tem o direito a não se incriminar. Na última semana, o ministro do STF, Nunes Marques, também autorizou que a ex-subsecretária de Inteligência da Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, faltasse a um depoimento na comissão. A decisão foi criticada pelos parlamentares que integram a CPMI. A Semana Nacional do Trânsito começou com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. Nada mais apropriado para um país onde mais de 1.800.000 pessoas morrem todo ano vítimas de acidentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o terceiro no ranking da mortalidade, perdendo apenas para a Índia e para a China. Agora quem traz para a gente mais informações é a repórter Maria Clara Leite. O tema de 2023 convida a sociedade a refletir sobre sustentabilidade, acessibilidade e, claro, segurança no trânsito, com cuidados especiais com os mais vulneráveis e pacificação do tráfego. A Semana Nacional do Trânsito é comemorada todos os anos entre os dias 18 e 25 de setembro, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. E nesses dias, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito realizam atividades para promover a reflexão sobre a forma como nós nos deslocamos nas cidades e sobre os problemas que o uso excessivo de veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da população. Eu conversei com um especialista que comenta sobre a responsabilidade de cada um para que o trânsito se transforme em um ambiente cada vez melhor. Acompanhe. O trânsito é um desses ambientes onde com muita facilidade aparecem as nossas virtudes e mais ainda os nossos defeitos. É um ambiente onde temos muita facilidade para detectar o que o outro está fazendo de errado, que tanto nos incomoda. Temos muita dificuldade de enxergar o que nós poderíamos estar fazendo de melhor. Não há como resolver o trânsito só com o peso da lei, só com o rigor da fiscalização. É preciso
comportamento adequado. E aí passa por uma tomada de decisão de cada um de nós, que só vai acontecer na medida em que também melhorarmos a nossa percepção dos riscos, que o trânsito é perigoso e que nós não queremos que seja assim. Dessa forma, podemos chegar a um trânsito mais humanizado e seguro. É isso aí, olha só, nesse período aqui também é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que, entre outras coisas, celebra o Dia Mundial Sem Carro. Sexta-feira próxima, dia 22 de setembro. E veja a seguir, INMET emite alerta laranja para a onda de calor que atinge o país, com nível elevado de perigo. E a gente te conta como foi o maior evento ambiental do planeta, comandado pelo Instituto Limpa Brasil. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos para falar sobre a grande notícia da semana, que é a onda de calor que atinge o Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de nível laranja para a onda de calor que deve atingir o país até o dia 22 de setembro. O alerta é o segundo mais grave na escala de perigo. Vamos ver. Os locais mais afetados pela onda de calor, segundo o INMET, devem ser Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, norte do Paraná, oeste de Goiás, sudoeste de Tocantins e a região do Triângulo Mineiro. Segundo os protocolos internacionais seguidos pelo INMET, o aviso é emitido quando as temperaturas ficam acima pelo menos 5 graus da média histórica do período. A previsão é de que as temperaturas passem dos 40 graus em algumas regiões do centro-oeste e norte e no interior de São Paulo. Junto com a onda de calor, há a previsão de baixos índices de umidade relativa do ar para essas áreas. Os avisos podem ser classificados como amarelo, quando é perigo potencial, laranja, quando é de perigo, e vermelho, grande perigo. Ou seja, a situação atual é a segunda mais grave da classificação. O aviso de onda de calor foi emitido às 11 horas de segunda-feira e deve permanecer até às 18 horas de sexta-feira. No entanto, o INMET aponta uma possível piora da situação a partir de sábado. Por isso, o aviso será reavaliado diariamente ao longo da semana. A cidade de São Paulo registrou o dia mais quente de 2023 nesta segunda-feira, com temperatura máxima de 33,3 graus. O valor ultrapassa o recorde de domingo, que era de 33,1 graus. E agora vamos de destaque internacional. Pelo menos uma pessoa morreu em uma série de ataques de drones contra a cidade ucraniana de Lviv. 3 armazéns foram destruídos nos bombardeios. Drones atacaram Lviv, na Ucrânia, nas primeiras horas desta terça-feira, causando morte e destruição. A cidade, que fica perto da fronteira com a Polônia, foi uma das mais seguras no país atacado, mas vem sendo mais alvejada pela Rússia nos últimos meses. O governo local lamentou os ataques e afirmou que os esforços de limpeza continuam. 3 depósitos foram destruídos e as autoridades informaram que os locais eram usados por uma instituição de caridade para armazenar ajuda humanitária. Um jornalista da AFP no local relatou várias ondas de drones, explosões e o movimento de veículos pesados pelas ruas na madrugada, durante o toque de recolher. As forças aéreas ucranianas afirmaram que realizavam uma operação de defesa. Na região de Mykolaiv, 10 drones foram destruídos durante a noite. A queda de destroços de um alvo russo abatido danificou máquinas agrícolas em uma empresa, mas não houve vítimas. Na região centro-leste de Dnipropetrovsk, o distrito de Nikopol ficou sob fogo de artilharia que danificou casas, uma linha de energia e um gasoduto. A China convocou o embaixador alemão em Pequim para se explicar após ter chamado o presidente Xi Jinping de ditador em uma entrevista a uma emissora de televisão. A fala da diplomata foi considerada como provocação política. A embaixadora da Alemanha em Pequim foi convocada pelo Ministério Chinês das Relações Exteriores após as declarações da chefe da diplomacia do país europeu, Annalena Baerbock.
Ela descreveu o presidente Xi Jinping como um ditador em uma entrevista à emissora Fox News em 14 de setembro. Ao se referir ao conflito na Ucrânia, a ministra alemã do Partido Verde disse que se Putin ganhar essa guerra, qual será o sinal enviado para outros ditadores do mundo, como Xi, o presidente chinês? Nesta segunda-feira, a China descreveu o comentário de Ana Lina como uma provocação política. A China está fortemente insatisfeita com as observações relevantes feitas pelo lado alemão e se opõe firmemente a elas. São extremamente absurdas e constituem uma grave violação da dignidade política da China e uma provocação política aberta. A China é o principal parceiro comercial da Alemanha. E agora, mudando de assunto, a gente volta a olhar aqui para o nosso Brasil, mais precisamente aqui em São Paulo. Após 3 anos de trabalhos pela recuperação do Rio Pinheiros, os resultados começam a aparecer. O governo do estado de São Paulo comemora os níveis e metas atingidos, mas organizações ambientais apontam que ainda há muito a ser feito. O Rio Pinheiros, que corta o coração de São Paulo, a maior cidade do Brasil, era até recentemente impróprio para a vida animal. Hoje, após 3 anos de trabalho para reduzir a poluição das águas, o cenário melhorou, mas a situação em que se encontra ainda gera controvérsia entre poder público e ONGs ambientais. Para o governo do estado, que investiu cerca de 1,6 bilhão de reais, as metas foram atingidas, mas as organizações afirmam que os níveis de poluição no rio e seus afluentes ainda estão muito altos. O rio, antes das obras, eles tinham um indicador de oxigênio superior aos 30, superior a 60 miligramas de oxigênio, o que não era um bom indicador. E após todas as obras e a revitalização que foi feita, a gente alcançou as metas da legislação que preserva, que tem um olhar de preservação, né, o olhar ambiental sobre o tema, que é inferior a 30 miligramas, e nós atingimos essa meta. Apesar dessa melhoria que a gente já percebe e a gente celebra essa melhoria, a gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Tem muita poluição chegando no rio e não é só proveniente de esgoto. Muita dessa poluição é a poluição difusa. É a fuligem dos carros, é o óleo que vaza dos carros, é o desgaste das peças, é o entulho que cai na rua, é o lixo que as pessoas jogam em qualquer lugar da cidade. Nas margens do rio é comum encontrar capivaras, que recebem a atenção do Projeto CAPA, Centro de Apoio e Proteção Animal. A gente resgata muito animal com lixo preso no corpo, né? Esse lixo que as pessoas jogam na rua e vem parar no rio ou jogam direto no rio. Então, esses lixos prendem no corpo dos animais, seja capivara, aves. O governo de São Paulo afirma que entre 2020 e 2022, cerca de 105 mil toneladas de resíduos sólidos foram retirados do leito do Rio Pinheiros, além de enormes volumes de sedimentos. O trabalho segue no local para trazer de volta a vida animal. A experiência do projeto vai servir de modelo para o processo de descontaminação do Rio Tietê, onde o Pinheiros deságua. E ainda falando sobre limpeza e meio ambiente, quem não gosta de chegar em casa e encontrar tudo limpinho, não é mesmo? Mas imagina se esse pensamento fosse aplicado para todo o planeta. Pois é, esse foi o objetivo do Dia Mundial da Limpeza. Atos de conscientização foram realizados em 191 países ao redor da Terra, que é a casa de todos nós. Vamos conferir. Em 91 países mobilizados para lembrar que o planeta clama por atitude. Neste Dia Mundial da Limpeza, ações de conscientização sobre a preservação do meio ambiente foram realizadas no mundo todo. E aqui no Brasil, os atos aconteceram em cerca de 1.000 cidades, com a realização do Instituto Limpa Brasil. Essa ação ela se torna um exemplo, um convite para a sociedade vir participar com a gente, vir entender como está o processo de reciclagem na sua cidade, como está ocorrendo o descarte inadequado de material, e também a gente começa a compreender como podemos levar esse conhecimento para a nossa casa, para a nossa empresa. Aqui
Em São Paulo, o Instituto conta com o apoio da Fundação Internacional de Comunicação, com a colaboração de centenas de voluntários em todas as ações realizadas no estado. Só aqui na região da Avenida Paulista, a FIC trouxe cerca de 30 pessoas para a coleta dos materiais recicláveis. Entre eles, membros dos ministérios Jovens que Vencem e Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. A FIC tem atuado bastante nesse trabalho, social, e hoje, sendo o Dia Mundial da Limpeza, nós estamos aqui também mostrando a importância do descarte de cada resíduo. E estamos aqui justamente para colaborar junto com esse movimento Limpa Brasil. Janaína é uma das voluntárias. Conta que acordou às 5 horas da manhã desse sábado, com toda a disposição e alegria, por poder fazer parte do maior evento ambiental do planeta. A natureza ela já tem dado esses indícios de que a gente precisa repensar nossas atitudes, nossas ações. Então, se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue preservar o meio ambiente e fazer a diferença. Os atos apoiados pela FIC foram realizados na capital paulista e outras cidades do estado, como São Bernardo do Campo, Santo André, Suzano, Osasco, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Barueri, Jundiaí, Ribeirão Preto, Praia Grande e São Vicente. Além de Itapecerica da Serra, com voluntários da Graça em Ação e participação do deputado federal Davi Soares. Quero agradecer de antemão aqui ao nosso prefeito, a Cátia, aqui da divisão da limpeza da área. Temos que estar cedendo uma lixeira para finalmente colocar aqui, colocar na lixeira. Container para se colocar aqui, visto que esse local não tem nenhum local para descarte apropriado do resíduo. Vamos começar hoje essa sessão de limpeza que vai permanecer nessa região. Em Salvador, o ato desse Dia Mundial da Limpeza teve parceria da Fungrab, a Fundação Graça da Bahia, que levou para as ruas cerca de 600 voluntários. Essa iniciativa, amigos, é exatamente para conscientizar as pessoas que o lixo precisa ser descartado, ser jogado no lixo. No Espírito Santo, o evento foi realizado na Praia de Cambori, em Vitória, com o apoio da FUESA, Fundação Espírito Santense de Comunicação. As ruas de Minas Gerais também foram palco dos atos desse 16 de setembro. Veja com a repórter Cristiane Postigo. Nesse Dia Mundial de Limpeza, os mineiros também mostraram que são amigos da natureza. Veja só as ações que aconteceram aqui em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha foi um dos pontos de ação dos voluntários. Pela manhã, eles começaram a recolher materiais recicláveis e lixo deixado nas margens da lagoa. No bairro União, o Instituto Limpa Brasil, em parceria com a Fungraça, Fundação Graça de Deus em Minas Gerais, mobilizou voluntários para limpar as ruas do bairro. Nós apoiamos a Fungraça nesse projeto com o objetivo de ajudar as pessoas a se conscientizarem da necessidade da limpeza da cidade. A Fungraça reuniu mais de 100 voluntários nessa ação, juntamente com o Limpa Brasil, que deu início a esse projeto, e nós estamos já prontos para próximas vezes. Além de São Paulo e Belo Horizonte, o Rio de Janeiro também participou dessa ação. Confira agora com o repórter Anderson Nascimento. Oi, Cristiane, aqui no Rio de Janeiro já está marcado o nosso grande momento do Limpa Brasil. O Limpa Brasil no Rio de Janeiro recebeu voluntários que se inscreveram para participar do evento, que contou com 2 ações no estado, uma na cidade de Niterói e outra no Rio de Janeiro. Ambas com a presença da Fundação Graça de Comunicação, a FUGRACO, e da Fundação Tropical de Radiodifusão Educativa, a FUNTROP. A partir do momento que ficamos sabendo desse evento, temos aqui um grupo também de voluntários que nós convocamos e vieram participar. Durante a ação foram recolhidos 40 sacolas de lixo, já destinadas à reciclagem. O sucesso da ação foi garantido. Foi maravilhoso participar desse projeto.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já!